Bom dia, queridos alunos! Como eu começo todos os dias, estou com muita saudade de vocês. Não vejo a hora da gente ir pra quadra, jogar uma bola, rolar uma bola, porque eu tô com muita saudade mesmo, tá? De dar uma corrida e de dar uma espairecida. E mudar a nossa rotina de aula, né? Voltar. Hoje a gente vai pra quadra? E vocês, ó, eu tenho um negócio pra falar pra vocês. Vocês perceberam que não tá chovendo? Vocês perceberam que a gente ia poder dividir quadra toda segunda-feira? Quando a gente tá lá, chove, tem alguma coisa. E olha, é impressionante, né? Mas vamos que vamos, tá tudo certo, tá tudo ótimo. Hoje eu vou falar com vocês sobre distúrbios alimentares. É um assunto que cai muito no Enem. Eles adoram colocar esse tema da educação física. O ano passado teve questão sobre isso. O ano passado teve questão do que a gente tinha estudado sobre jogos e brincadeiras, mas também teve uma questão sobre distúrbios alimentares, bulimia e anorexia. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque é importante aí para vocês, tá? Então eu vou fazer uma retrospectiva para a gente chegar nos padrões de beleza atual. Antigamente o padrão de beleza não era um corpo magrinho. Antigamente o padrão de beleza era um padrão mais curvilíneo, tá? Mais cheio de fofurices. Se vocês analisarem, vocês prestarem atenção, vocês vão ver que muitos pintores antigos, eles pintavam e as mulheres sempre tinham uma barriguinha, a forma da barriga era mais arredondada e aquilo era legal, tá? Tanto que num padrão bem machista, meninas, me desculpem, não gosto disso, mas eu vou falar isso aqui. Os meninos, quando vocês estão na adolescência aí, os meninos preferem as gostosas, né? As que são cheias de curva. Por quê? Porque isso é um padrão que foi imposto lá atrás. E isso vem com o tempo. A gente já falou que muitas coisas que acontecem na nossa sociedade refletem para dentro da escola e dos nossos valores. E isso acontece até hoje. Só que quando vocês entram na idade adulta, aí os padrões de beleza não vão ser os padrões de beleza antigos, vão ser os padrões de beleza atual. E aí dá uma confusão na cabeça de algumas pessoas, tá? Não só de meninas, mas de meninos também, tá? Então, eu até coloquei uma foto pra vocês que falava assim, ó, os magros de nascença. Ai, a pessoa é muito magrinha. A avó adora dar comida pra neto porque fala que tem que ser gordinho, robusto. O que vale não é a saúde, o que vale, né, pro pessoal mais antigo é ser gordinho, porque significa que é forte, que não tem doença. E isso era um padrão errado, né? Então, sou magra de nascença, nunca passei disso. Eu dizia o mesmo antes de usar o Vikelp, que você ganha 2 quilos utilizando esse produto, tá? Essa é a minha propaganda. Mas isso mudou. E hoje em dia, qual é esse padrão de beleza que tão almejado? É um corpo magro, sem gorduras adicionais nenhuma, ou um corpo forte, musculoso. E para você alcançar esses dois tipos de padrão de beleza, você tem que fazer ou muitas restrições, ou você não vai ter saúde, ou você vai estar se colocando em teste para testar a sua saúde, para ver se aquilo que você está colocando dentro do seu corpo vai fazer bem ou não. Mas mesmo assim, mesmo sabendo de tudo isso, tem muita gente que continua fazendo isso, né? Então, qual é o padrão de beleza imposto nos dias de hoje? Quais informações que ele acrescenta pra gente, para esse corpo ideal? Será que eu preciso desse corpo ideal? Isso é muito importante para vocês pensarem e refletirem.
é que vocês estão numa idade que o que vai prevalecer é o que tá na moda. Mas quando vocês ficarem mais velhos e lembrarem desta velha professora, vocês vão ver que o que vocês vão querer não é o que tá na moda, é o que faz bem. Mas todos passamos por isso, viu? Não são só vocês, uma geração inteira passando por isso, porque o consumo pra gente é muito grande em cima do corpo ideal. Até uns 10 anos atrás, não existia moda plus size. Era só umas modinhas turricadas. Então, a pessoa que estava acima do peso, que gostaria de usar uma roupa descolada, não podia. Ela tinha que usar aqueles sacões de batata, né? Calça com elástico na cintura, aquelas blusas quadradas, retas. E aí, isso desestimulava a pessoa. Vamos pensar, né? Você não vai querer, você quer todo mundo tá saindo com uma blusa, manga bufante de onça, se você é magra, se você é gordo, se é mais ou menos, você vai querer sair daquele jeito. E não existiam lojas que atendiam esse público. E aí eles começaram a ver que tinha mercado, mas eles só começaram a falar sobre isso porque eles viram que tinha um mercado, porque é o capitalismo girando em cima. Não é questão de saúde. Então, a gente vai falar agora sobre anorexia nervosa. A anorexia, pessoal, ela é uma doença que vai fazer com que quem tem anorexia tenha restrição em se alimentar. As pessoas com anorexia, eu vou falar que se negam a se alimentar, tá? É uma perturbação significativa da autopercepção, da forma e do tamanho do corpo. As pessoas que têm anorexia, elas, quando se olham no espelho, elas se veem muito, muito, muito gordas. E na realidade elas não são gordas, elas são magras. Mas como elas se veem muito gordas, elas restringem ainda mais a alimentação. E cada vez que ela se olha no espelho e que ela se vê mais gorda, ela restringe mais a alimentação, tá? E isso a gente vai ver que acontece 90% com mulheres de classe elevada, né? De gente que tem mais dinheiro. 45% dessas pessoas começam a se ver muito gorda depois de dieta de emagrecimento e 45% por qualquer situação competitiva. Eu perdi o namorado para aquela que era mais magrinha. Então, 45% dessas mulheres, elas começam a se ver mais gordas do que são por conta de ocasião de uma situação competitiva. E isso tem aumentado muito. Embora a gente fale sobre isso, tem muita gente que sofre com esses distúrbios alimentares. O MC, né, de uma pessoa normal, ele varia de 18,5% a 25%. Então, isso é uma pessoa normal. Se você tá acima, tem o excesso de peso e os graus de obesidade. E se você tá abaixo, você é considerado magro. Mas a partir, né, de o valor menor de 18,5, você tá sem saúde, é extremamente magro. E é aí que é esse padrão de quem tem anorexia. É uma das perguntas que eu vou fazer para vocês lá no plural, é essa. Qual é o índice de massa corporal de vocês? Então, para a gente calcular esse índice de massa corporal, vocês têm que saber o peso de vocês e a altura, tá? Então, o índice é I, M, massa, C, corporal, IMC é igual ao peso de vocês em quilos dividido, tá? Pela sua altura ao quadrado. Mas você tem que fazer a multiplicação aí primeiro para depois fazer essa divisão. E aí vai dar o índice de massa que vocês estão. Então eu quero saber qual é o IMC de você
E qual é a classificação que vocês se encontram? É excesso de magreza? É peso normal? Excesso de peso? Obesidade grau 1, obesidade grau 2, obesidade grau 3? Só pra gente fazer uma atividade de educação física. Eu coloquei umas fotos de pessoas extremamente magras, tá? E aí eu vou ilustrar isso para vocês. Mas dentro da anorexia nervosa, a gente tem dois tipos, tá? Primeiro, eu vou falar do tipo restritiva. A restritiva é que a pessoa ela fica muito tempo sem comer, ela restringe muito, ela faz muita dieta, ela faz muito jejum e além de fazer todas essas coisas, ela inclui muito exercício físico para conseguir alcançar um gasto calórico muito grande aí, tá? E a gente tem outro tipo, que é o tipo que tem compulsão periódica. Então, ela apresenta aí esses espaços de tempo sem comer, fica muito tempo sem comer, só que aí tem hora que ela não aguenta e aí ela entra numa compulsão, por isso que é a anorexia do tipo de compulsão periódica. Em tempos a pessoa come o que vem pela frente, ela fica desesperada que ela comeu muito e aí ela vai e vomita. Só que essa também, ela vomita ou ela toma laxante, tá? Diuréticos e laxantes. Mas ela faz tudo isso por conta dela, esses diuréticos e esses laxantes. Ela vai na farmácia, compra, porque vende e toma. Então, essa é a anorexia, ela tem dois tipos. Uma que é restritiva, que a pessoa fica sem comer muito tempo, faz muita dieta, faz muito exercício físico e fica muito tempo de jejum. A outra é a compulsória. Ela fica muito tempo de dieta, ela fica muito tempo em jejum, mas aí quando ela não aguenta mais, ela come compulsivamente. Na hora que ela percebe que ela comeu compulsivamente, ela vai, ou ela vomita, ou ela toma diurético e laxante para diminuir esse peso. E as duas fazem muito exercício físico. Então, uma característica da anorexia nervosa. Então, é a ingestão reduzida de alimentos, obsessão pela magreza, a gente já falou isso, né? Temor intenso de ganhar peso, se pesa muito, se ganhou 100 gramas, já fica sem comer um montão de tempo para voltar ao peso e perder mais peso. Ela se recusa a se manter num padrão normal de peso. Um dos tipos vai ter a indução de vômito e o laxante e o diurético aí sendo utilizados depois de um longo tempo de jejum e uma compulsão periódica. São períodos que isso acontece, não são todos os dias. E aí a prática de exercícios físicos, tá? Então, quais são as causas? Interação sociocultural mal adaptada, mecanismos psicológicos de personalidade, alterações hormonais da puberdade, difusões de neurotransmissores cerebrais e aspectos genéticos. Na realidade, pessoal, grande parte dessas causas vão ser socioculturais, como a gente falou no começo, essa imposição da sociedade por esse corpo ideal, que todo mundo tem que ser magro, todo mundo tem que ser lindo e maravilhoso. Alguns podem ser alterações hormonais e até causas genéticas, tá? E quais são as consequências dessa anorexia nervosa? Então, ela pode ter amenorreia, a menstruação dela pode parar ou ficar falhando. Ela pode ter bradicardia, que é uma diminuição do batimento do coração. Esse coração vai bater mais fraco. Então, a gente conversou sobre frequência cardíaca a semana passada. Os batimentos aí eram de 60 batidas por minuto, mais ou menos. Só que na bradicardia, ele fica irregular ou mais lento que isso, tá? Depressão, a pessoa fica deprimida. Desidratação, porque ela fica sem comer e sem beber. Porque até a água é jejum mesmo, é jejum, sem comer e sem beber. Então fica desidratada. Acontece os desequilíbrios
eletrolíticos, porque a gente precisa de sais minerais no nosso corpo. Se a pessoa não está ingerindo nenhum tipo de alimentação e nem água, os sais minerais não sendo absorvidos, e isso vai trazer um enorme desequilíbrio do nosso corpo, além de estar sem beber e sem comer. Se ela for do tipo que tem a compulsão e vomita, o vômito e a tomada de laxante vai dar mais ênfase para esse tipo de desequilíbrio, né, o eletrolítico. Desnutrição, porque a pessoa não come, ela fica desnutrida. Hipercolesterolemia, é um nome dificinho, mas como as funções do organismo, elas estão tão loucas e desequilibradas que o fígado começa a formar mais gordura e aumenta o colesterol ruim, tá? Então não é porque você não come que você tem um colesterol bom, não. Isso faz com que o fígado aumente, né? Ele sofre alterações e aí ele vai produzir mais gordura e é uma gordura ruim. A hipotensão arterial vai ter uma pressão muito, muito baixa, o coração já não tá batendo muito firme e ainda isso produz, né? A pressão arterial aí, a pressão das veias. Então o coração tem que estar batendo normal para a pressão tá ok. E isso não acontece porque o coração tá batendo muito fraco. O índice de mortalidade é muito grande, é de 6 a 10%, tá entre 6 e 10%, é um número muito grande. E quais são os tratamentos para essa anorexia nervosa? Primeiro, a pessoa precisa aceitar ser tratada, tá bom? Segundo, precisa ter orientação familiar. As pessoas que estão perto desse indivíduo, dessa pessoa, precisam acolher, tá? E precisam fazer com que essa pessoa perceba que ela tem isso para ela querer ser tratada. Aí vai ter que fazer a correção hidroeletrolítica, né, dos sais minerais, a correção das alterações metabólicas, que aí entra o colesterol ruim. A dieta tem que ser hipercalórica para ela começar a ganhar um peso e ficar no peso normal. Tratamento psiquiátrico e psicológico, as pessoas precisam, isso é uma doença, tá? Não é, porque ela não quer comer, já falei, ela não quis comer. Não é isso, a pessoa não se enxerga de forma normal. E aí os exercícios, que é a parte da educação física, eles têm que ser realizados, mas para manutenção da saúde, para uma melhora da composição corporal dessa pessoa, tá certo? Então, o exercício físico versus anorexia, o exercício físico deve ser realizado com controle de volume e intensidade, visando a recuperação da composição corporal de acordo com as fases da anorexia nervosa. Então, a atividade física ela vai ter que ser um agregador de coisas legais que essa pessoa está fazendo e que ela se sinta bem fazendo o exercício. Não que ela faça exercício para emagrecer ou para engordar, não é nada disso. É para manutenção da saúde. E aí a gente vai falar de outro distúrbio alimentar. A gente falou de anorexia, agora a gente vai falar da bulimia, né? Quais são essas diferenças aí? A bulimia é um outro transtorno, só que a bulimia, ela tem períodos muito... na realidade, ela vai se caracterizar por comer muito, por ter compulsão por comida, e depois ela vomita, ela produz o vômito, né? Ela induz o vômito ou ela toma laxante e diuréticos. Pessoal, a diferença aí da anorexia nervosa tipo compulsiva é que a pessoa fica sem comer e periodicamente, às vezes ela faz isso. Aqui na bulimia, ela faz isso o tempo inteiro. Ela come muito, aí depois que ela comeu, ela induz o vômito, toma laxante, toma diurético, tá? Aquela lá é uma associada. Aqui não, aqui é o que ocorre. Então é um transtorno caracterizado por episódios recorrentes de ingestão excessiva de alimentos
seguido de artifícios para não ganhar peso. E esses artifícios aí são a indução ao vômito, laxante e diurético. Então isso acontece 90% dos casos em mulheres de 20 a 40 anos, tá? A bulimia, a anorexia, normalmente ela acontece em pessoas de uma classe mais alta, mas de uma idade mais baixa, tá? Isso ocorre por vários anos, entre esses 20 e 40 anos aí, muitos anos vai acontecer isso e frequentemente também nas classes maiores. Só que o índice de massa corporal aí na bulimia nervosa é um índice de massa corporal normal. É outra característica bem diferente das duas. Então, a bulimia nervosa ela vai se caracterizar por ingestão excessiva de alimentos, episódios recorrentes de compulsão, autoestima baixa e sentimento de inferioridade e autoindução de vômito programada. Por que programada? Porque é sempre depois de comer. Causas da bulimia. Pessoal, as causas são as que a gente começou a falar no começo aqui do nosso vídeo. Socioculturais, as que a sociedade impõe desse louco padrão de beleza, magérrimo, lindo, perna delineada, barriga tanquinho, sem nenhuma gordura aqui, peito grande, cinturinha, bumbum grande, e a pessoa tem que estar enxuta a todo momento. E não é assim, né? A gente tem uma genética. Algumas pessoas têm problemas familiares individuais, por isso também que é uma causa da bulimia, neuroquímicos e genéticos. A gente tem tipos de bulimia. Então, a gente tem o tipo sem purgação, tá? Que apresenta comportamentos compensatórios inadequados, tais como jejuns ou exercícios excessivos, mas não se envolveu regularmente na indução de vômitos ou no uso indevido de laxante e diurético durante o episódio atual. Então, esse tipo sem purgação é uma bulimia que a pessoa come muito e tenta fazer muita atividade física para conseguir se manter no peso. Ela pode estar usando ou não desses artifícios de vômito ou laxantes e diuréticos. O tipo purgativo é o que usa realmente, come, vomita, toma diuréticos e laxantes. E quais são as consequências dessa bulimia nervosa? A perca de suco digestivo, porque a pessoa vai estar vomitando o tempo inteiro, né? Toma café da manhã, vomita, almoça, vomita, come alguma coisa, vomita. Então, vai vomitar o tempo inteiro. Então, esse suco gástrico, a gente perde o suco gástrico e isso vai acontecer, vai acarretar um desequilíbrio. E o que vai ser afetado? O nosso coração, o balanço eletrolítico e algumas substâncias que vão fazer o nosso organismo funcionar melhor. Alterações de condução elétrica e cardíaca, vai ter arritmia, vai ter alteração cardíaca, vai ter tontura e a pele e os músculos vai ficar muito cansado, vai ter fadiga muscular e vai ter escoriações nos dedos e a pele vai ser muito seca. Pode ter hemorragias esofágicas e estomacais por conta de indução, porque tem gente que induz o vômito não só com o dedo, tá? Tem gente que vai enfiando cada vez mais coisa pra dentro da garganta. Cabo de escova de dente, vai enfiando. Nossa, me deu até uma ânsia agora. Aí pode ter distúrbios intestinais pelo grande uso de laxante e pode começar na boca, perder dente, ter cárie por conta do suco gástrico, né? Que fica voltando a toda hora. Mau hálito, aumento das glândulas salivares. Então, qual é o tratamento? De novo, a pessoa também precisa aceitar esse tratamento, precisa ter um tratamento psiquiátrico e psicológico. A família precisa ajudar, né? Essa pessoa, a família precisa aceitar também que a pessoa tem isso.
fazer uma correção aí hidroeletrolítica e os exercícios que façam com que a pessoa tenha uma melhor autoestima. Então, o exercício físico deve ser realizado com controle de volume e intensidade, visando a recuperação da autoestima de acordo com as fases da bulimia nervosa. Pessoal, eu quero falar duas coisinhas aqui antes de terminar com vocês. Primeiro, cada um tem um corpo. Tem gente que a genética é para ser magrinha. Pode haver alguns ajustes? Pode, mas esses ajustes não podem ser ajustes demasiados. Eu, Patrícia, acho que até os meus 18 anos, fui sempre muito magra. Se você olhasse a minha perna, e eu nem tenho perna grossa agora, se você olhasse a minha perna antes, do meu tornozelo até a minha coxa, eu não vou falar que era tudo a mesma coisa, porque meu joelho era uma bola. Então era tipo 2 canos com um cano que liga no meio, era o meu joelho. Então era uma coisa fina, um joelho, uma coisa fina. E pra mim tava tudo bem, e eu treinava muito. Eu era atleta de ginástica artística, eu competia fora e era magra igual pau, não tinha, eu podia comer o que eu quisesse, eu era magra. E o que eu ia fazer? Era magra, não tinha o que fazer. Minha mãe dava biotônico com semente de sucupira. É que, na realidade, o meu foco nunca foi muito meu corpo, então eu não ligava muito pra isso. Eu queria saber dos meus esportes. Então, é o foco que a pessoa dá. Não se preocupem com o corpo de vocês. Vocês podem ajustar esse... Eu nunca fiz nada pra ajustar. Eu sempre fiz muita atividade física. Quando eu entrei pra faculdade, que eu parei de treinar, eu engordei muito, eu engordei 12 quilos, eu pesava 48, eu fui pra 60, porque eu treinava das 2 às 7, eu fui pra faculdade, era período integral, não treinava mais. Engordei porque eu comia muito, eu como muito, eu gosto de comer. Só que aí, depois dessa fase, eu voltei a fazer algumas atividades e, ok, agora eu sou assim, não faço nada, não faço dieta, não faço nada. Mas é porque, geneticamente, é assim, se vocês olharem minha mãe é magrinha. Ai, Patrícia, eu tenho um pai gordinho e uma mãe gordinha, quer dizer que eu vou ser gordinha a vida inteira? Não, você não precisa ser gordinha a vida inteira. Você quer fazer uma reeducação alimentar? Ok, faça, mas não leve isso a ferro e fogo. Ah, eu quero fazer atividade física, eu quero ter uma alimentação saudável para minha saúde. Pensem na saúde de vocês, não em ser magrinho e ser gordinho. É isso que eu tô tentando falar para vocês. O corpo ideal é o corpo que você tem. Ame o seu corpo do jeito que seu corpo é, tá? Ah, eu quero fazer ajustes. Então faça os ajustes. Não esconda o seu corpo. Procure o seu corpo, um corpo saudável e cheio de saúde, tá certo? Então eu coloquei aqui no final para vocês, ó. Não temos de buscar um corpo perfeito. Nenhum corpo é perfeito, pessoal. Ou ideal. Temos que aprender a cuidar do nosso corpo possível. É o que a gente tem, o que é possível pra gente é esse corpo. Eu posso ter um corpo possível fazendo uma reeducação alimentar? Posso, lógico que pode. Eu posso ter um corpo possível, que eu acho possível, mas são dentro de padrões, de pessoas que ajudem vocês. Não é sozinho. Ah, eu vi a dieta lá na internet, eu vou seguir essa dieta. Ou senão, a fulana fez uma dieta que a dieta deu certo. Não, por isso que existem os nutricionistas. Procurem os nutricionistas, ele vai adequar a sua rotina à sua dieta, a dieta à sua rotina. Procure um professor de educação física para te ajudar nesse corpo possível que você quer ter, tá certo? Então, beijos, 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 fiquem com Deus, tô cheia de saudades, vocês não sabem o quanto, hein? Espero que vocês estejam com saudades. Qualquer dia a gente podia combinar de abrir as câmeras para eu ver a carinha de vocês, que eu tô com saudade mesmo, viu, galerinha? Fiquem com Deus, viu? Até o próximo vídeo.